Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, onde daremos continuidade à série de exposições bíblicas no primeiro livro de Samuel, intitulada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos no capítulo 23, momentos de altos e baixos na vida de Davi. Davi está sendo testado. Deus já ungiu ele como rei de Israel através do profeta Samuel, mas Saul ainda está no reino, e Saul cada vez mais fazendo bobagens. Saul está destemperado, tudo que ele quer é arruinar, acabar com a vida de Davi, e vive então no seu encalço. Nós vimos na última oportunidade, inclusive, que ele se tornou uma pessoa pior do que um ímpio, porque antes ele promovia ainda a fé entre Israel, mas agora ele começa a fazer o contrário. Aquilo que Deus manda ele fazer, ele inverte. Deus havia dito, destrua os amalequitas completamente. Ele pega e deixa vivo algumas pessoas porque achava que ainda servia. Mas depois que ele fica com raiva dos sacerdotes, ele manda matar todos os sacerdotes. 86 sacerdotes foram mortos na cidade de Nob. Apenas um escapou, que foi 85 homens, melhor dizendo, que vestiam a estola sacerdotal. Apenas um escapou, que foi o filho de Aimeleque, Abiatar. E esse foi ter com Davi. E nós aprendemos então na última ocasião que de fato nós podemos ter um abrigo seguro. E assim como Abiatar correu para Davi, porque ali estaria seguro, nós corremos para alguém que ficamos seguros. Nós aprendemos que o nosso refúgio verdadeiro se chama Jesus Cristo. Quando tudo estiver correndo errado, quando conspirarem contra nós, quando a gente não souber para onde ir, a gente deve correr na direção certa e buscar ao nosso Senhor Jesus. Foi assim que nós finalizamos na última ocasião, e agora vamos fazer a leitura do capítulo 23, uma história, mais uma vez, pesada, de situações adversas que Davi vai ter que enfrentar. E nós vamos ler sobre isso. Você, por acaso, já teve a triste experiência de ser traído ou traída? Se você já teve essa experiência, como você se sentiu? Certamente não foi um sentimento muito positivo. E é por isso mesmo que às vezes a gente fica refletindo, toda vez que a gente ministra a ceia, porque as palavras de instituição da ceia começam assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu. Ser alvo de traição não é nada fácil, mas Jesus foi. E Ele que passou e foi testado em todas as coisas, é poderoso para socorrer todos aqueles que também passam por situações adversas. Hoje nós vamos ver Davi sendo traído, 2 vezes na mesma história. Acompanhe a leitura que farei do primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Diz a palavra do Senhor assim: Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos,
está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos das mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce, conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregármo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei notar o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-la-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife e adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e seus homens se foram ao encalço dele. E isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Engedi. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus, acabamos de ler teu santo livro e agora rogamos que o Senhor aplique as verdades bíblicas ao nosso coração, possamos compreender essa história, possamos ver as implicações dela para a nossa vida como igreja, possamos ver Cristo nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento e assim glorificar o teu nome por aquilo que tu és e que vieste a fazer para nos salvar. Abençoa-nos nessa hora, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje diz respeito a alguém que foi traído pelos homens, mas que foi amparado por Deus. Depois de Davi sair meio louco,
capítulo 21 nos conta um pouco dessa história, ele meio que perdido. Nós temos no capítulo 22 ele voltando à sobriedade, enquanto habita na caverna de Adulão, e lá ele se fez senhor de várias pessoas que estavam piores do que ele quando chegou. Pessoas estavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe. Naquela época havia uns 400, na história de hoje já tem 600, e Davi é reconhecido por todo esse povo como o verdadeiro líder de Israel, e ele vai aos poucos agrupando pessoas no seu entorno. Ao mesmo tempo, tem Saul querendo a sua cabeça a qualquer custo, e ele ficou sabendo então onde é que Davi estava, e ele está indo atrás de Davi. A história de hoje nos fala desse homem, Davi, que é o grande rei de Israel, que aponta diretamente para Jesus Cristo, o rei do seu povo, o nosso rei, porque os sofrimentos que Davi passou mostram claramente que o Messias também haveria de sofrer. E até mesmo no Antigo Testamento, os próprios judeus deveriam ter expectativa de que o rei ia ser um rei sofredor, porque o grande rei de Israel, que foi Davi, passou por muito sofrimento antes de chegar na sua glória. Então ainda vamos uns bons capítulos aqui, viu? Com Davi vivendo perrengue, até chegar o dia que ele vai estar reinando com mais tranquilidade, com inimigos já dizimados. Então vai demorar um pouquinho para a gente chegar nessa época. Mas apesar de ser um momento difícil de Davi, é nessas horas que Deus mais trabalha na nossa vida. Nas horas de crise, são exatamente as horas que Deus lapida a pedra bruta, que sou eu e você. Depois, quando estiver tudo bem, você vai ver que Davi vai se meter em pecados que você nem imaginava que ele seria capaz de cometer. Mas porque ele estava muito à vontade, já não tinha mais inimigos, tantos assim. Mas aqui, nessa sessão, nós vemos Davi ser desmerilado pelo próprio Deus. Os capítulos 23 a 26, de forma direta, falam de momentos críticos que Davi enfrenta, e só nesse pedaço aqui nós temos 12 referências a deserto. Das 15 que nós temos do livro ali, 12 estão aqui, nesses capítulos 23 a 26. De fato, Davi está enfrentando um grande deserto em dois sentidos. Ele estava habitando no deserto, no meio dos buracos, no meio onde tinha um lugar para ele se esconder, ali ele estava, mas também estava no deserto no sentido de provação, de momentos difíceis, de dificuldade que ele estava vivenciando. Então esse texto nosso, hoje aqui, o capítulo 23, mostra esses momentos difíceis que ele enfrentou. Pelo menos 2 traições nós temos aqui no texto. Só para você ver aqui a estrutura do capítulo que nós lemos, os versos de 1 a 5, mostra aqui Davi salvando Keila. Não pense que é aquela sua conhecida, a dona Keila, não, viu? Keila é o nome da cidade. Você já estava assim, quem era essa dona que ele salvou? Não, era uma cidade chamada Keila. Então, a primeira parte, nós vemos Davi salvando Keila. Na segunda parte, versos 6 a 14, Davi é traído por Keila, pelos habitantes da cidade. Depois nós temos os versos 15 a 18, Davi sendo fortalecido agora por Jonatas, seu grande amigo e irmão de fé. E finalmente os versos 19 a 29, Davi é traído pelos filisteus. Então, nesse capítulo aqui nós temos 2 histórias de traição. Primeiro, capítulo 21, Davi está fugindo. Capítulo 22, ele sabe se refugiar em Deus. Capítulo 23, ele agora começa a enfrentar traições. É um momento difícil mesmo. Vamos ver cada uma dessas sessões e vamos tirar lições para a nossa vida. Porque nós também passamos por desertos. Você passa por situações difíceis. Às vezes você enfrenta situações difíceis dentro da sua casa, às vezes as crises acontecem no seu ambiente de trabalho, na relação conjugal, na relação com seus filhos, na relação até com irmãos da igreja, nas crises, nos problemas que você vai enfrentando, parece que nunca tem, você fala assim, olha,
está difícil para mim, mas não tem como ficar pior. E de repente fica. E você fala, como é que eu vou enfrentar isso? Não, agora eu já cheguei no fundo do poço, mas você descobre que tem mais 10 metros para baixo ali ainda. Davi vai enfrentando todas essas adversidades e Deus está esmerilando ele. Se você está passando por algum momento de deserto, antes de avançar aqui, eu quero trazer essa lição, que é uma lição importantíssima. Você está no caminho certo. Quem está enfrentando lutas e dificuldades, procurando manter a sua integridade, a sua fé em Deus, meu irmão, esse é o padrão. Nunca ache que o padrão para a nossa vida cristã é de bênçãos, glórias, tudo correndo bem. E eu sou sincero em dizer para vocês, tem alguns dias que eu fico assim, meu Deus, não aconteceu nada hoje. Dormi bem, tomei café no horário, fiz isso, fiz aquilo. Rapaz, daqui a pouco eu já vou dormir, mas não aconteceu nada hoje. Cheguei, eu estou dizendo da minha experiência pessoal, eu acho até estranho isso acontecer, porque a vida cristã é marcada por situações adversas, e às vezes vem uma atrás da outra, vem se amontoando na nossa vida. Como enfrentar tudo isso? Se você está passando por situações adversas, meu irmão, esse é o caminho do cristão. O Senhor passou por provações, o Senhor mesmo foi alvo de tantos intentos malignos e até de morte, e Ele disse, se fizerem isso comigo, se me odiaram, vão odiar vocês. Todos que querem viver piedosamente em Cristo, diz o apóstolo Paulo, sofrerão perseguições. Então, ser perseguido, sofrer, faz parte da nossa caminhada. E Pedro, quando escreve sua carta, ele ainda diz assim, que Cristo sofreu, deixando para nós os seus passos, o decalque, para a gente andar no mesmo caminho. Ou seja, andar com Jesus é saber que vai enfrentar sofrimento. É bem possível que alguém então diga, pastor, então foi um prazer conhecê-lo, eu vou seguir minha vida em outra direção agora. Essa é a verdade. Mas apesar da gente saber que a gente passa por sofrimentos, situações adversas, perdas, momentos de luta, de dificuldade, que você não encontra saída, mas a gente sabe da melhor de todas as coisas: Cristo está conosco nessas horas mais difíceis. E é melhor estar no meio da provação com Cristo do que estar sem Ele, com tudo tranquilo. É melhor estar no mar revolto, sem saber que hora que vai parar, mas Cristo está dormindo no barco, qualquer hora Ele levanta e acalma, do que estar no mar tranquilo, sem Ele. Então, meu irmão, se você passa por momentos difíceis na sua vida, saiba, esse é o chamado do cristão. E você foi chamado para sofrer. Você foi chamado não apenas para crer, você recebeu uma graça de Deus. Filipenses diz assim, Paulo aos Filipenses, que vos foi dada não apenas a graça de crer, mas de padecer por Ele. E os cristãos verdadeiros de todas as épocas, quando eles padecem por Cristo, eles começam a esboçar um sorriso no canto da boca. Eles começam a glorificar a Deus por serem considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Então, se alguém lhe persegue por ser crente, se você passa por crises, exatamente porque você está procurando manter a sua fé no Senhor, meu irmão, você está no caminho certo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Os momentos de deserto farão parte constante da nossa peregrinação aqui na terra. De vez em quando aparece um oásis para a gente beber uma aguinha, para dar uma descansada, e depois a gente continua nas provações da nossa vida. E aqui nós vemos Davi enfrentando essas dificuldades. Então vamos ver aqui esse homem que foi traído, mas ele foi amparado. Traído pelos homens, mas amparado por Deus. Primeira parte do texto diz que Davi salvou o seu povo. Versos de 1 a 5 mostra aqui um verdadeiro líder. O texto diz que os filisteus, eles pelejavam contra Keila e saqueavam as eiras. Eles estavam saqueando as plantações do povo de Deus. Quando você sabe de uma informação dessa, o que você faz? Aqui você vê o diferencial entre quem é líder e quem não é. Quem não é líder vai olhar assim e falar, rapaz, isso não é comigo não.
nem fui naquele lugar. Então a pessoa faz vista grossa e sai. Mas quem é líder mesmo, contaram para Davi: Davi, os filisteus estão pelejando e saqueando o nosso povo. Davi, que não conseguiu ver aquele maldito daquele incircunciso, falando: esse incircunciso falando contra o meu Deus, e pulou para cima, vai agora saber que as coisas de Deus estão sendo destruídas e não vai fazer nada. Davi se levanta. Davi está no meio da crise. Ele podia dizer: gente, eu até podia ir, mas eu estou tão difícil aqui para mim, estou tendo que viver só offline, porque se pegarem meu telefone e grampearem, eu vou preso na hora. Então ele estava ali. Ele podia dizer isso, mas ele ouve essa informação, e na hora que ele ouve essa informação, o texto diz que ele consulta o Senhor. Observe que, quando nós estudamos um pouco antes, Davi teve uma época que ele estava meio desesperado, saiu meio atrapalhado, inventando histórias, foi parar até no meio dos filisteus, carregando a espada do Golias, todo atrapalhado. Mas depois que ele se refugia, começa a se centrar, tem um profeta do lado dele, que é o profeta Gade, ou seja, esse começa a falar e ele obedece. Tudo indica que é ele quem vai trazer essa consulta aqui. Quem é que vai ser esse porta-voz de Deus? Tudo indica que deve ter sido o próprio Gade. E ele então consulta ao Senhor, dizer: Senhor, eu devo ir lá ferir esses filisteus? Era como alguém dissesse assim: rapaz, por que tu vai se meter nessa briga? Tu já está em uma, tem outros problemas, por que tu está se preocupando com Keila? Mas ele fala: Deus, eu devo me preocupar, eu devo fazer isso? Qual foi a resposta de Deus? Vai e ferirás os filisteus e ferirás a Keila. E aí Davi então chama seus homens: homens, eu ouvi as histórias daqueles filisteus miseráveis, daqueles incircuncisos, estão vindo aqui destruindo a cidade de Keila, vamos defendê-la. Aí um começou a olhar para o outro assim: o senhor tem certeza dessa missão que o senhor está pagando para nós, senhor? O senhor sabe que Keila é uma cidade toda murada, e se a gente estiver lá dentro, o inimigo chegar, a gente não tem mais como sair. Saul vive querendo destruir a gente, se ele descobrir que a gente está lá, aí nós estamos acabados. O senhor tem certeza disso? Ou seja, os homens que estavam com Davi, diz o texto, verso 3, estavam com medo. Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Nós vamos estar fritos lá, nós somos poucos. Davi não deixa de ser um líder sensível. Ele não chega: vamos e ponto final. Ele considera o medo das pessoas, e ele fala: vamos consultar então novamente ao nosso Deus. E quem sabe os homens estiveram perto dele nesse momento. Tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então agora Davi, com essa nova confirmação de Deus, ele encoraja seus homens: vamos lá, gente, nós não somos povo frouxo, estão se metendo com as coisas de Deus, vamos para lá. Parêntese, mais à frente você vai ver a história dos grandes homens que apoiaram Davi. Lá na frente você vai ter uma história assim, um monte de nome, de gente valorosa. E tinha os valentes de Davi, eram vários valentes, homens destemidos. Entre os valentes, a Bíblia fala dos 3 primeiros. Os 3 primeiros: Eleazar, Samar e José-Basebete. E é interessante que é destacado sobre Samar, que é um dos seus grandes guerreiros, é que assim, quando os filisteus vieram tomar as lentilhas do Senhor, todo o grupo foi embora, ele puxou sua espada, ficou no meio do arraial e disse: nas lentilhas do Senhor não vão meter a mão. E ele ficou lá sozinho, e a Bíblia diz que Deus efetuou um grande livramento. Imagina, um homem, os filisteus vindo. Essa é uma das histórias contadas para dizer um dos episódios grandes dos valentes de Davi. Aí você pergunta: com o que ele aprendeu isso? Com quem que o Samar aprendeu a enfrentar um monte de gente mesmo estando sozinho? Ele aprendeu aqui, vivendo com Davi. Davi está vendo que Keila está sendo saqueada, nós vamos para lá então. Mas Davi, lá é difícil.
Vamos consultar o Senhor. Observe a piedade de Davi, o compromisso em ser direcionado por Deus. E ele então é direcionado por Deus. Vai que eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Davi então fortalece seus homens e eles partem para lá. Resultado, olha o que diz o verso 5: pelejou contra os filisteus, levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Que coisa espetacular. Davi foi, ninguém pôde lhe resistir, porque de fato Deus estava com ele. Ele foi orientado por Deus. Deus entregou tudo em suas mãos, confirmou seus liderados e assim seguiu adiante. Meus irmãos, algumas lições aqui dessa primeira parte antes da gente seguir, que ela é muito bonita. É uma parte bonita da história de Davi, que mostra a sua liderança eficaz, o seu zelo para com as coisas de Deus. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse então ao ouvir essa história é: peça a Deus que lhe conceda um santo zelo que faça você se preocupar com os outros, independente do retorno. Porque às vezes tem gente que fala: vamos ajudar aqueles ali, porque se eles ficarem bem depois, eles ajudam a gente. Aí tu vê que o intuito interesseiro naquilo. Davi está falando: gente, vamos ajudar Keila. Keila vai ajudar a gente com o quê? Com nada. E depois da história nós vamos ver o que eles vão aprontar ainda com Davi. Mas Davi faz isso. Isso é característica de homem de Deus. Isso é característica de gente crente. Zelo em fazer o bem sem olhar a quem. Zelo de procurar fazer o que é certo, mesmo que não tenha retorno. Mas eu vou fazer isso porque a palavra de Deus está me mandando fazer. Ele consultou o Senhor. E aqui uma outra lição importante: consulte a Deus. É claro, você está mais privilegiado do que Davi. Você pode dizer: pastor, mas não tem um profeta Gade para eu dizer: Senhor, eu devo ir para ir em tal lugar? Sim, você deve ir. Aí você fala: eu queria ter um negócio desse. Você tem mais que isso, porque hoje você tem a revelação toda de Deus na sua mão aí, na palavra. Davi foi guiado pela orientação de Deus. Nós podemos ser guiados pela orientação divina, pela palavra de Deus. Então consulte o Senhor, ouça os seus profetas, não despreze as mensagens, as pregações que você tem ouvido, que são os pronunciamentos proféticos, que é exatamente, não é profecia de eis que te digo, que vai acontecer, essas coisas aradas, isso é bobagem, deixa de lado lá. Mas pega a palavra de Deus que está sendo ensinada, guarda isso no teu coração, guia a tua vida por isso. Outra coisa, você é líder, encoraje seus liderados com a palavra, para tirar o medo de dentro do coração deles. Quantas vezes eu já vi aqui coisas que seriam aparentemente impossíveis da nossa igreja realizar. Igreja pequena. Me lembro quando a gente foi fazer aqui o Congresso Nacional da SAF. Vamos fazer um Congresso Nacional, trazer a mulherada toda do Brasil para cá, mas não tinha um que dissesse. Quer dizer, eu vi uma pessoa vendo isso. Vamos fazer, a gente vai conseguir. E foi feito um encontro que todo mundo até hoje lembra com alegria. Aí você fala: éramos tão poucos e Deus nos deu graça. Várias irmãs aqui lideradas pela nossa presidente da Sinodal, dona Cíntia, foram as guerreiras aqui que foram organizar isso tudo, que fizeram um evento de uma semana, recebendo o povo no aeroporto, deixando lá em Gramado um encontro marcante. Aí você fala: como é que faz um negócio desse? Encoraja as pessoas, elas vão ter medo de fazer as coisas. Por isso que o líder é aquele que vai encorajar as pessoas para arrancar o medo delas. Vamos, gente, Deus estará conosco. Vamos para frente. Mas será que vai dar certo? É igual a primeira vez que a gente foi fazer a nossa alvorada aqui, né? Alvorada de Páscoa. Inclusive está chegando perto o dia, viu? Não deixe de estar conosco no final de semana de Páscoa. A gente vai ter culto de 7 palavras, no sábado fazer uma vigília, e depois vamos sair na rua cantando que Jesus ressuscitou para os vizinhos. E aí eu me lembro que a primeira vez que a gente disse que ia fazer um negócio desse, eu vi pessoas: pastor, será que não vão jogar tomate em nós? Não vão chamar a polícia? Falei: não, que já tem polícia no meio aqui, né? Será que não vão brigar com... Não vai não, fique tranquilo, vamos para frente. E o povo foi e voltou todo feliz de ver as pessoas abrindo as portas, ouvindo a gente cantando hinos de ressurreição. A gente precisa ir e encorajar, para arrancar o medo de dentro das pessoas. E aqui, meus irmãos,
eu vejo um líder que estava disposto a salvar o seu povo. O texto encerra essa primeira parte: Davi salvou os moradores de Keila. Ele viu aquelas pessoas, viu que estavam necessitadas, ninguém estava sendo por elas, ele foi lá e tomou aquela parte daquilo. Assim Cristo também, ele olhou e viu que éramos como ovelhas que não têm pastor. Então ele veio a nós para nos socorrer, para nos tirar do domínio das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós desfrutamos de vida e paz na presença dele. Vamos ver a segunda parte do texto agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a segunda e a última já, viu? Para não falar de traição duas vezes, traição já é doído, ainda falar duas vezes, então eu vou fazer tudo uma vez só, para a gente sofrer menos. Os versos 6 a 14 fala da primeira traição que Davi recebeu aqui. E depois dos versos 19 a 29, a segunda. E olha só o que é interessante, nessa parte, foi anunciado então a Saul que Davi estava em Keila. Então ele rapidamente, vamos todos para lá. E ele destacou um monte de gente para ir atrás dele. E o Saul, é interessante, o Saul agora se sentiu piedoso, né? Se sentiu crente de novo e falou: o Senhor Yahvé me entregou ele nas mãos, porque ele está em Keila, a cidade é fechada, agora eu pego aquele miserável. E ele vem com tudo para pelejar contra Davi. Agora, quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, olha que expressão interessante aparece aqui: Saul maquinava o mal. Ele então disse a Abiatar: me traz aqui a estola sacerdotal. E ele então ora a Deus. E aí nós temos a oração dele. E é interessante esse aspecto aqui, que o texto faz essa espécie de parêntese no verso 6, dizendo que quando Abiatar foi ter com ele, levou a estola sacerdotal. Era a roupa que o sacerdote usava. E essa estola sacerdotal, ela vinha com o Urim e Tumim. Não pergunte para mim como é que funcionava isso, é um grande mistério, mas era uma forma de Deus indicar o caminho para o seu povo por meio dos sacerdotes. Era uma espécie de cara e coroa, mas não era cara e coroa. Não sai daqui dizendo que o pastor disse que Urim e Tumim é igual cara e coroa, mas era uma forma de dizer: eu devo fazer, não devo fazer. Então, por meio do sacerdote que carregava o Urim e Tumim, então ele pôde receber mais uma vez direção de Deus. Olha que interessante: antes, Deus, eu devo fazer, consultou o Senhor, tudo indica que foi através do profeta Gade, mas aqui agora ele fala: Abiatar, tu trouxe a estola sacerdotal? Então vamos suplicar ao Senhor: Deus, Saul vai vir me pegar aqui? E a resposta é sim. Agora a pergunta mais difícil: Senhor, acabei de salvar esse povo, o povo está numa felicidade só porque eu fiz o bem para o povo, eu salvei eles, eles iam morrer sendo saqueados pelos filisteus, eles estavam com a economia deles indo embora, e eu salvei eles. Senhor, ai meu Deus, Senhor, eles vão me entregar na mão de Saul? E a resposta: sim. Essa hora que Davi, se fosse gaúcho, ia dizer: pá, aquele bar bem, mas baixa, chega a me cair os boteados do bolso agora. Mas foi uma pancada na cabeça do Davi. Eu fico pensando: acabou de salvar o povo, rapaz, acabou de destruir os inimigos do povo, o povo vai me entregar? Vai. Não é à toa que no versículo 13 diz que Davi então, com seus homens, que eram 600, como é que eles saíram de Keila? Olha a expressão do texto: eles saíram e se foram sem rumo certo. Sabe quando a pessoa sai desconcertada, andando assim, sem saber para onde vai? Davi fala: gente, vamos embora. Para onde, Davi? Eu ainda não sei não, mas vamos embora daqui, porque Saul está chegando. Mas o povo aqui, será que eles vão ajudar? Não vão não, eles vão entregar, vamos correr logo daqui. E eles saíram sem rumo. E aí Davi vai agora, versículo 14, para a região do deserto. Vai se esconder em alguns lugares, na região montanhosa, no deserto de Zif. E vivendo ali no deserto, apesar de estar no deserto, ele estava num lugar seguro. É interessante essa expressão, né?
ele ficou nos lugares seguros do deserto. E deserto tem lugar seguro, é? Ou seja, no meio da crise tinha um escape. Ainda hoje é assim. E o que me chama a atenção, o finalzinho do verso 14, é que diz assim: porém Deus não entregou nas suas mãos. Saul veio com tudo para destruí-lo. Davi estava ali, uma forma fácil do inimigo lhe pegar, mas só vai pegar se Deus deixar. E nesse caso Deus disse: não vai encostar a mão nele. Tem hora que Deus diz: pega os filisteus que eu vou te entregar na mão. Saul está vindo e fala: não vou lhe dar na sua mão. Pode fugir, Davi. Você vê que é Deus controlando todas as coisas, até mesmo as situações adversas, as dificuldades que a gente passa. Meus irmãos, foi difícil, mas pulando os versos 15 a 18, que eu vou deixar por último, e indo agora para os versos 19 a 29, mostra agora a segunda traição de que Davi foi alvo. Quando ele estava então fugindo, subiram os zifeus. Sabe quem são os zifeus? Esse aqui é um grupo de fofoqueiro miserável. Olha o que eles gostam de falar. Eles começaram a dizer: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimon. Ou seja, deram o indicativo todo, deram o lugar com precisão onde é que Davi estava. E aí eles vão conversar com o rei e dizer assim: ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos entregarmo-lo nas mãos do rei. Ou seja, nós temos prazer de trair Davi e entregar na tua mão. As fofoqueiras dos zifeus, mas eles são do inferno mesmo, viu? Os fofoqueirinhos miseráveis, os caras chegaram lá só para entregar Davi. E Saul agora, com um ar de piedade, diz: bendito sejais vós de Yahvé. Rapaz, o homem mandou matar os sacerdotes todos ali, já não tem mais compromisso nenhum com Deus, mas continua com Deus na boca, continua falando de Deus. E aí você vê Saul arquitetando, né? Vão lá, eu vou descer, mas antes de eu descer, peguem todas as informações, veja com que ele fala, onde que ele se esconde, veja o lugar que ele frequenta. Olha a gente analisando o comportamento. Meus irmãos, que coisa terrível. O inimigo está mirando e Davi não está nem sabendo. E tem gente assim olhando. Vou contar para o rei. Tem os olheiros espalhados. Hoje em dia tem olheiros nas redes sociais. De vez em quando aparece um olheiro assim infiltrado. Você fala: o que fulano está fazendo aqui? E vão ali cuidando. E você às vezes nem percebe nada. E estão sendo maquinadas coisas para tentar lhe destruir. Você já viu o que é assim um assalto? O assalto, a pessoa começa a analisar: ele vou assaltar determinada pessoa, vou assaltar seu Quineu, que é um homem rico e abastado, então vou pegar ele ali. Eu começo a observar a rotina dele, só olhando. Estou maquinando mal. Eu sei que vão pagar um resgate bom por ele, vou ver onde é que eu acho ele. Aí começa a investigar. Ele não está lá, estou indo no culto. Então vou visitar meu filho, vou para tal lugar, achando que... Mas, eram os fuxiqueiros dos zifeus aqui, que estavam ali, investigando, vendo onde ele frequentava, os esconderijos em que ele se ocultava. E Saul diz: traga seguras informações, e aí eu vou com ele. Se estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Será que Deus vai deixar agora Davi ser entregue? Porque os homens começaram aqui, observando. Davi de vez em quando: eu vi um vulto ali, que foi? Não é nada não, seu Davi. E ninguém percebendo. Eles foram então a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, seus homens, verso 24, estavam no deserto de Maom.
E Saul, essa aqui é uma expressão clássica do que está acontecendo com Davi. Saul e seus homens se foram ao encalço dele. Mas essa informação chegou a Davi. Davi então correu, fugiu, e Saul ia do lado dele. Agora vem Saul com 3.000 homens e Davi com seus 600. E lá vem Saul, possivelmente cavalgando, correndo de um lado da montanha. É interessante essa expressão aqui. Tenta imaginar a cena, viu? Naquele lugar que tinha desertos, agora não é um ambiente verde não. Pense num cenário cinzento, amarelo, parecendo os bancos aí da igreja. E aí você vai ver naquelas pessoas assim, aquele cenário de fim de mundo apocalíptico. E aí vem um grupo enorme de gente vindo atrás. Eles, vamos gente, vamos fugir. E eles saem correndo para escapar de Saul. Mas os homens de Saul chegaram mais rápido. E aí eles vêm de um lado da montanha e Davi está do outro lado da montanha. Há uma leve separação entre eles. Há uma rocha que separa eles. Literalmente o texto vai dizer isso. E quando eles estão ali, já cercaram, diz o texto no versículo 26. Porém os homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Eles vinham distante, agora nós vamos pegar eles aqui. Quando chegar ali na frente a gente vai pegar eles, não tem poder eles correrem mais. Aí de repente, do nada, as coisas nunca são do nada, aparece um mensageiro. Seu Saul, correndo, seu Saul, eu tenho uma mensagem para o senhor. O que foi, meu filho? Venham logo, os filisteus invadiram nossa terra. Aí o Saul, eu estou um passo de pegar o miserável, mas daqui a pouco eu mato ele, não tenho mais terra. Mas nós estamos aqui. Ainda te pego. É contigo não, viu? Fica tranquilo. Ainda te pego, seu miserável. E Saul então volta, diz o verso 28, Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar, olha só que interessante que é chamado aqui. Como é que ele vai chamar aquele lugar? Em hebraico, a tradução poderia ser pedra de escape, como está aqui, ou rocha de separação. Havia uma rocha que separava, estavam do lado do monte e eles do outro, mas eles não conseguiram pegar Davi. Por um triz, Davi escapou. Foi por um triz não, estava tudo no controle divino. Deus às vezes tem um senso de humor com algumas coisas, né? Para Deus controla, não vai só até aqui. Davi desesperado, ele fica tranquilo, pronto, aqui volta. O Senhor controla todas as coisas. Subiram o Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros. Ele está sendo perseguido, ele está no deserto, mas ele está seguro. Agora em En-Gedi. Eu quero tirar para vocês algumas lições dessa dupla traição que Davi recebeu. Primeiro, de Keila, seu próprio povo, por quem ele havia feito bem. E segundo, desses miseráveis, desses zifeus, que tinham prazer em entregar Davi nas mãos de Saul. Algumas lições. A primeira que eu queria dizer para você é que Deus nunca nos desampara. Assim como Deus nunca desamparou Davi, Ele nunca desamparará seu povo. Davi estava vivendo em deserto, mas tinha um sacerdote com estola para ele poder falar com Deus. Tinha um profeta do lado dele para lhe orientar. Quando você estiver enfrentando momentos difíceis, Jesus estará contigo e colocará pessoas também para te orientar. Ele nunca vai deixar a gente sozinho. Por mais difícil que seja a situação, sempre haverá uma pedra de escape. Outra coisa interessante que o texto diz é que Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Você só vai cair, meu irmão, se Deus deixar. E se Deus já disse que aquele que está na minha mão, ninguém pode arrancar, o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Se a sua vida está nas mãos de Deus, está no lugar mais seguro que se pode imaginar, ainda que esteja cercado de vários problemas, de vários inimigos, como se fosse uma ovelhinha cercada de lobos, mas a mão do Senhor está aqui. Quando esse lobo, sai daqui, não mexe,
não mexe, não mexe. Ele vai cuidar aqui, ó. Nós estamos nas mãos dele. Deus não deixou, Deus não entregou Davi nas mãos dele. Cuidado também com os perseguidores, viu? Às vezes eles usam o nome de Deus. Nas duas histórias, nós temos aqui Saul dizendo: oh, glória a Deus, aleluia, quase dizendo assim, né? Bendito sois do Senhor, graças a Yahvé, ele me entregou agora Davi nas mãos. O homem é ímpio, o homem está agindo pior do que um ímpio, mas ele ainda tem Deus na ponta da língua. Às vezes pessoas malignas falam bonito, ou podem falar palavras que você pode até se iludir. Tome cuidado com isso. Talvez uma lição que você tem que guardar no seu coração é que existem maquinações do mal contra você. Ai, pastor, cruz credo, vira essa boca para lá. Não fique achando que não existe. O texto diz que havia maquinação do mal contra Davi. Na segunda história, gente que é tocada no coração para fazer intriga. Os homens disseram: nós somos tocados em lhe entregar. Gente que tem prazer em ver a miséria. Tem gente que quer ver só o fogo queimar. Quando está um fogo assim, vamos apagar isso aqui e não jogar água, tem uns que vêm com querosene mesmo para jogar, para ver a bagaceira. Eu quero ver onde é que vai dar isso aqui. Essas pessoas são os fofoqueiros dos infernos, não, dos ifeus. Esses ifeus, eles eram terríveis. E nós somos perseguidos por um poderoso, terrível inimigo que procura destruir nossas almas. Seu nome não é Saul, mas é Satanás. O diabo vai usar quem ele quiser e quem der brecha para ele, para maquinar o mal contra os servos de Deus. Mas não precisa temer Satanás. Como eu disse, Deus não entregou nas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. O que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Para Satanás vir se meter com qualquer um de nós, ele tem que primeiro ir lá pedir a bênção de Deus. E Deus não vai entregar os seus filhos nas mãos do inimigo. Nossa vida está nas mãos do Pai. Agora, às vezes você pode ser alvo de traição de gente da gente. Povo do nosso povo. Presbiteriano traindo presbiteriano. Vai ser uma grande decepção. Você pode ser alvo disso ou já foi. Então a lição que eu trago para você é: não coloque sua expectativa em nenhum homem. Não coloque sua expectativa no lugar errado, porque os seres humanos são falhos. Coloque a sua expectativa em Deus. Nós não encontraremos esperança de salvação no caminho dos homens. É por isso que Davi, no Salmo de número 146, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não há salvação no homem. Nossa salvação está em Deus. Então, não coloque sua expectativa que alguém vai lhe amparar. Ainda que você tenha feito o bem, mas eu fiz o bem para a pessoa. Pois é, Davi fez o bem para Keila, salvou Keila dos inimigos, e Keila entregou depois e traiu Davi. Essa é a expectativa no lugar errado. Agora, você quer um lugar que sua expectativa nunca vai ser frustrada? Confie em Deus. Ele nunca voltará atrás em suas palavras. Ele prometeu que estaria conosco, ele vai estar conosco sempre. Ele disse que nunca teria provação que nós não pudéssemos suportar, então pode ter certeza que você vai aguentar. E se tiver pesado demais, ele prometeu que daria escape, então é só olhar para o lado que a portinha vai abrir para o escape da sua vida. Mas Deus nunca desampara os seus. Coloque sua expectativa no lugar certo. Nossa expectativa deve estar em Jesus. Pode até viver que nem Davi estava vivendo naqueles dias, né? Sem rumo certo, mas perseverando. Sem rumo certo, sem saber o que vai acontecer, mas crendo e consultando a Deus. Sem rumo certo, vivendo no deserto, mas eu sei que o meu Redentor vive.
Ele cuidará de mim. Não desfaleça a sua confiança em Deus. Fortaleça a sua confiança em Deus, porque nas horas da crise vai dar vontade de abandonar tudo. Mas fique firme, Deus está lhe testando. Deus está lhe esmerilando. Deus vai fazer de você uma pessoa melhor, mais santa, mais comprometida, mais parecida com Jesus Cristo. É assim que nós devemos imaginar e viver. Mesmo no momento de crise, há lugares seguros para a gente se esconder. Última parte do texto agora é a parte que fala exatamente do momento em que Davi foi fortalecido por Jonatas. É muito interessante essa passagem, porque ela é cercada dos dois lados, assim. Davi é traído por Keila, Davi é traído pelos zifeus. E em meio a essas duas histórias, tem esse pequeno relato que diz que, vendo Davi que Saul saíra para tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto. Então, quando ele está ali naquele momento de crise, com ameaças, o texto diz: levantou-se Jonatas, filho de Saul. Não podia dizer só que era Jonatas, né? A gente já sabe quem é, mas faz questão de dizer, é o filho do inimigo principal de Davi. E foi para Davi a Oreza. E como é que é a expressão do verso 16 aí? Deixe gravado aí na sua Bíblia. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Como é que ele fortaleceu a confiança? Ele falou o seguinte: Davi, meu filho, não temas. A mão de Saul, meu pai, não te achará. Como isso aqui foi importante, porque isso aqui foi antes daquela perseguição. A mão de meu pai não vai te achar. Ele podia, mas já me achou. Não, calma, não vai te achar. Chegou perto, mas não pegou. E ele diz: tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Que humildade de Jonatas. Era para ele ser o rei sucessor. Mas ele diz: eu vou estar lá para te apoiar, Davi. Meu pai sabe disso. Então fica tranquilo, meu irmão, não tenha medo. E o verso diz então, 18, que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou ali em Oreza e Jonatas voltou depois para sua casa. Jonatas foi lá só para fortalecer a confiança dele. Eu acho muito bonito quando a gente tem pessoas que entendem seu propósito na terra. Você não é um consumidor, você é um crente no Senhor Jesus. Você não pode ficar buscando a Deus só para satisfazer teus prazeres. Você tem que buscar a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer de mim? Tem gente desanimada, tem gente passando por crise, tem gente vivendo em deserto, e o que eu vou fazer? Está na hora de você dizer: Deus, faz de mim um instrumento nas tuas mãos para fortalecer a confiança dos meus irmãos que estão mais fracos. Gente que se levanta para ser um instrumento nas mãos do Redentor. Esse foi Jonatas, esse tem que ser você. Quando souber de gente desanimada, vá atrás dele. Está vendo gente que está enfraquecida, passando por provações, ore por ele, ampare ele. Pastor, não sei nem o que dizer. Só chega para ele e diz: meu amigo, qual foi a fala dele aqui? É a fala que Jesus mais disse no Novo Testamento para os seus discípulos: não temas. Você está enfrentando essa crise, não tenha medo. Às vezes está com alguém enfermo. Quando a gente está com alguém enfermo, qual é o grande medo? Vai morrer. Você ir lá para aquela pessoa e dizer: não tenha medo, Deus está contigo. A pessoa, depois que passar tudo aquilo, ela vai falar: olha, aquele dia que tu foi lá e só me falou isso, não tenha medo que Deus vai estar contigo. Parecia que era Deus falando para mim. Não é comum as pessoas falarem isso? Seja um instrumento de Deus para fortalecer os outros. Depois volta para a tua casa. Está tudo bem na tua vida. Não passa a noite toda vendo série, não. Está tudo tranquilo na sua vida. Não deixe que a paz e a prosperidade arranquem a tua espiritualidade. Queira ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Queira ser um instrumento de Deus. Vá ao encontro de quem está desanimado, de quem está abatido, de quem está vivendo em perseguição.
de quem está com a sua alma em aflição. E quando chegar lá, não piora a situação não, viu? Não faz igual os amigos de Jó. Jó está todo arrebentado. A melhor fase dos amigos de Jó foi ter ficado de longe olhando, porque depois de uma semana que eles abriram a boca e começaram a falar, era só para acusar o coitado. O homem já está com dor e ainda tem que ficar ouvindo aqueles desaforos de todos eles. Então assim, se for para chegar para o irmão: irmão, você está assim, né, também, tu não dá o dízimo, né? Te falei, tu também não vai mais para a igreja, né? Tu está vendo o caminho que tu fez? Vai ficar pior ainda, viu? E já está desse jeito, doente, isso aí, ó, em menos de um mês já morre. Aí você falou: rapaz, mensageiro de coisa ruim, você é dos ifeus, é? Vá conversar outro canto, então. Agora, se você vai procurar alguém para ajudar, fortalece a confiança dele, encoraje, mande um versículo. Pastor, não sei falar muita coisa não. Fale o que Jonatas disse aqui, que está bom demais. Não tenha medo. Se fortaleça em Deus, confie em Deus, Ele está do teu lado, você vai prosseguir, Deus vai contigo, meu irmão. Aquilo ali foi um alento para Davi. Eu fico imaginando: ô Jonatas, vem cá, dê um abraço nele. Meu irmão, você é uma bênção, cara. Eu vim aqui só para isso, cara. Eu vim aqui só para isso, meu irmão. Fica tranquilo, Deus está contigo. E eles ali oraram, devem ter chorado juntos como fizeram de outras vezes. Depois ele foi para a casa dele, e Davi agora fortalecido vai enfrentar a próxima traição. É interessante que no meio dessas crises aqui, Davi compôs um salmo, e o salmo foi lido hoje durante o culto, que é o salmo de número 54. Naquele salmo, Davi então, refletindo esses livramentos que Deus lhe deu, lembrando dos inimigos vindo contra ele, ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Observe o primeiro versículo do Salmo 54. Ele diz que Davi escreveu quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Então, nesse contexto aqui de traição, Davi busca socorro em Deus. Quem ajudou Davi para buscar socorro em Deus? Várias pessoas. Cada uma dessas pessoas foram apenas instrumentos de Deus. E é por isso que no versículo 4 do Salmo 54 ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida, Ele é o meu ajudador. Mas quem foi que esteve ali? Gade o orientava, era o profeta. Abiatar, com a estola sacerdotal, o direcionava, estava junto, sacerdote, profeta e sacerdote. Nas horas de crise, Davi recebia orientação de Deus, e Deus não lhe entregou nas mãos. Agora, em momento difícil, depois que ele saiu sem rumo certo, desanimado por causa da traição de Keila, ele recebe Jonatas. Não foi o Jonatas que quis ir lá, foi Deus que levantou o Jonatas para ir trazer uma palavra para ele. E na hora da crise principal que ele estava vivendo, ele viu Deus livrando naquele lugar que ele chamou pedra de escape. Ele estava seguro mesmo no meio do deserto. É isso que Deus faz. Pedra de escape, rocha de separação. Que pedra de escape é essa? Que rocha de separação é essa? Quem é esse que pode nos socorrer? Davi declarou no Salmo 54: Deus é o meu ajudador. E você vai dizer: Jesus Cristo é o meu ajudador. Ele passou por todas essas dificuldades, ele enfrentou todos os obstáculos e foi até o fim. E Ele é quem está comigo e direciona a minha vida. Nós podemos ser fortalecidos em Deus, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, nós podemos continuar crendo. Deus é o nosso ajudador. Meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas aplicações para você guardar também dessa passagem.
Continue fazendo bem, mesmo que te traiam e esqueçam o que você fez. Eu sei que não é fácil isso que eu estou dizendo, não estou dizendo, nada disso aqui é fácil, aqui é tudo lição de deserto. Continue fazendo bem, mesmo que te traiam e esqueçam do que você fez. Continue servindo a Cristo. Lembre de Cristo, está sendo crucificado e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Lembre de Estevão, que foi capacitado por Deus. Estão apedrejando Estevão, e Estevão dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado. Continue fazendo bem. Continue semeando a palavra. Não deixe que o mal dos outros entre em você. Siga como Davi. Keila está precisando, eu vou ajudar, mas eles vão te trair, vou ajudar a si mesmo. Sirva. Segundo, guie sua vida pela palavra. Mas não é assim não, viu? O que é que Deus tem para mim hoje? A tua língua urde planos de destruição. Não, essa está ruim. Pois todo que pede recebe. Esse eu gostei. Não é para você ler a Bíblia assim não. Urim Tumim dos nossos dias. Tem um livro muito interessante de Sinclair Ferguson, Discovering God's Will, como descobrir a vontade de Deus. E ele dá algumas dicas, já que nós não temos um Gad do lado e nem um Abiatar com Urim Tumim, mas nós temos muitas coisas reveladas a nós na palavra de Deus. E ele diz: primeiro, entenda o que a Bíblia proíbe ou ordena. Fica mais fácil na sua decisão. Eu não sei se eu devo fazer assim. Eu arrumei uma proposta do emprego melhor, só que é na ilegalidade. Aí você pensa assim: o que Deus proíbe e o que Ele ordena? Aí você olha a proposta e diz: já sei o que eu vou fazer. Segundo, ainda diz o Ferguson, quais são as opções mais sábias e benéficas segundo a Bíblia? Ou seja, tudo é segundo a Bíblia. Se eu tomar essa decisão, isso vai trazer benefício para quem? Só para você? E se tomar essa decisão, quantos mais serão beneficiados? Então procure decidir sempre por aquilo que vai ser mais benéfico e mais sábio para a glória de Deus. Olha a decisão difícil de Simonton. A família toda presbiteriana, todos muito bem colocados nos Estados Unidos. E aí de repente ele fala: eu quero ser missionário, pai. Meu filho, que bênção, Deus seja louvado. Aqui no bairro tem tanta gente para a gente evangelizar. Pai, mas eu quero ir para outro lugar. Para onde, meu filho? Você quer ir para a capital? Quer ir para Washington? Para Nova York? Para onde é que você está pensando em ir? Eu quero ir para o Brasil. Eu fico imaginando o coração do pai. Para onde, menino? Tu quer ir hoje? Tu quer ir para um país de segundo mundo? Tu quer ir para aquele país? Não tem outro lugar para tu pregar o evangelho por aqui não? Lá é muito perigoso. Pai, não tem lugar mais perigoso do que estar longe da vontade de Deus, ainda que a gente esteja cercado de benefícios. Por outro lado, não existe um lugar mais seguro para a gente estar do que no centro da vontade de Deus, ainda que cercado de perigos. E o pai crente disse: vai, meu filho, vai com Deus. E Simonton veio para cá. E de fato era perigoso. Doenças terríveis tinham por aqui. E não é à toa que depois de 8 anos no Brasil morreu novinho de febre amarela. Mas deixou um legado glorioso aqui. Ele procurou assim: onde é que eu vou ser mais útil? Qual é a decisão que vai trazer mais benefícios? Eu ficar aqui onde tem vários ou ir para um lugar que não tem ninguém? E ele optou por vir ao Brasil. O Sinclair Ferguson ainda fala de outros duas coisas que podem nos ajudar a tentar entender a vontade de Deus. Ele diz: que efeito determinada escolha provavelmente terá sobre as outras? Se eu tomar essa decisão, o que vai trazer de implicação? Isso às vezes é difícil na hora de escolher emprego, né? Tá, se eu abrir mão do que eu estou para ir para esse outro, o que vai impactar? A vida de quem? Causa impacto nenhum? Vai ser bom para todo mundo se eu for? Então vai com Deus. Não, mas se eu fizer isso,
vai ter isso de ruim. Então, você já está mais ou menos percebendo qual é a decisão que deve tomar. E por último, ele diz, compare a sua proposta de ação com os exemplos bíblicos. Veja quem já fez a mesma coisa e se deu mal. Por exemplo, a mulher se divorciou agora, e aí ela já está encantada com outro homem. Senhor, será que não é um homem de Deus? Apareceu agora, deve ser um enviado do Satanás, mulher, presta atenção, não entra nessa não. Aí tu vai ler histórias bíblicas de gente que pecou por precipitação, tomou decisão por causa da circunstância. Olha os exemplos bíblicos. E aqui eu estava na minha mente a lembrança de Davi e Sara. A Sara querendo, porque querendo um filho, o filho não chega, Deus disse que ia dar. Ele devia ter ficado na confiança, Deus vai dar. E ela, não, vou lhe dar um filho, mas assim, eu já estou velha, tu já está velho também, Abraão, é melhor a gente já arrumar alguma coisa aqui. E a Sara então bolou um plano para o seu velho e disse, Abraão, você vai ter um caso com a minha serva, e aí o filho que nascer dela vai ser teu, vai ser meu, e nós resolvemos aqui o plano de Deus. Aí o Abraão devia ter sido guiado pelo quê? Bem, a mulher está gostando, ela é minha auxiliadora idônea. Ó, não ouça sempre sua mulher não, ouça de vez em quando, mas não ouça sempre não, viu? Boa parte das vezes elas estão certas, mas tem umas horas que você tem que estar mais ajuizado. Abraão era para dizer, que é isso, mulher? Deus me prometeu, não sei como ele vai fazer, mas ele vai nos dar isso aqui. Mas ela quis bolar um jeito diferente, só trouxe problema. Fez um filho em Agar, nasceu Ismael, e existe uma briga que até hoje se arrasta lá na região da Palestina, por causa disso. Ore e siga as Escrituras. Deus lhe dará paz, se o seu coração estiver nas Escrituras. Cuidado para só ter paz. Não, eu estou em paz, mas separado da Bíblia? Não. Ore conforme as Escrituras e Deus lhe guiará. Busque os profetas, busque a Deus de todo o coração, busque orientação, aconselhamento, e isso vai lhe ajudar na sua tomada de decisões. Outra lição que eu trago para vocês é que nós podemos encontrar refúgio, segurança, mesmo vivendo nos desertos. Deus é o nosso ajudador. Ele é a pedra de escape. E aqui a gente vê Cristo revelado em vários momentos dessa história. Entre eles, o ato de Jonatas se levantar para ir fortalecê-lo, é Cristo, nosso maior amigo, que nos fortalece em meio ao deserto. E Davi, que aponta para Cristo, mostrando que o rei é sofredor e depois virá sua glória. Jesus Cristo padeceu e em breve voltará em toda a sua glória. Assim também nós devemos enfrentar as adversidades com esperança e sabendo que Deus está presente em todas as circunstâncias. Traído pelos homens, mas amparado por Deus. Assim foi Davi, assim foi Cristo, assim há de ser você também, amparado pelo Senhor. Aqui nós vamos finalizando, mas eu deixo uma pergunta para vocês: até quando Davi vai continuar conseguindo escapar de Saul? E se Davi vacilar, será que ele vai ser pego? E se o Saul em alguma hora estiver desprevenido, será que Davi terá coragem de matá-lo? Não perca as próximas mensagens. Semana que vem nós vamos ver uma situação dessa. Davi vai se esconder numa caverna e o rei vai entrar para aliviar o ventre. Cuidado onde você pensa em aliviar o ventre, pode ser que seu inimigo esteja lá. Mas vamos ver essa história na semana que vem. Eu comecei perguntando: você já foi traído? E como você se sentiu? Se você foi alvo de traição como Davi foi, lembre que Jesus também foi. E ao sofrer como Jesus sofreu, nós nos tornamos coparticipantes de seus sofrimentos. E essa é a maneira que Deus nos dá para a gente pensar melhor
sobre como foi pesada a cruz dele. A gente fala, Senhor, foi tão difícil para o Senhor. Eu fico imaginando, porque está um pouquinho de nada, já está me ardendo, comparado ao que o Senhor padeceu. Então, ao sofrermos por Cristo, nós começamos a entender um pouquinho melhor os sofrimentos de nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ajude a caminharmos dia após dia mais perto dEle. Amém. Vamos ficar em pé?